Oi, gente, tudo bem aí? Bom, dando continuidade ao nosso estudo da radioatividade, o que eu já falei? Primeiro nós fizemos um resumo dos diversos tipos de matrizes energéticas, né? Entre elas a energia nuclear, falamos dos benefícios, dos riscos, falei também dos principais acidentes radioativos, Chernobyl, o acidente de Goiânia, recentemente o tsunami no Japão, em Fukushima. Falamos um pouquinho das emissões radioativas, né? Como é que as partículas alfa, beta e gama transformam elementos químicos radioativos, né? Naquelas equações de desintegração radioativa. Então são vários os aspectos, várias as abordagens que nós fazemos em energia nuclear. Agora nós vamos falar um pouquinho desse termo aqui, ó, meia-vida, que é diferente de vida média, vida útil, expectativa de vida. Vida útil, tempo, por exemplo, de uma máquina, de um motor, de um automóvel, né? Expectativa de vida, aí é a relação entre IDH, uma série de coisas assim, de diversos países, né? Vida média, quanto tempo dura alguma coisa, um ser, não é? Agora, quando a gente fala em meia-vida, a gente está usando um outro aspecto. Por exemplo, existem alguns tratamentos de câncer, que eu já disse a vocês, que são feitos com elementos químicos radioativos, a quimioterapia e a radioterapia. Um determinado tratamento para controlar o tumor da glândula da tireoide é feito com iodo radioativo. Um iodo que é, na verdade, o produto de uma desintegração radioativa de um elemento químico original. Esse elemento radioativo, ao se desintegrar, dá origem ao iodo chamado radioativo, ou seja, tem cara de iodo, mas não é o iodo puro do mar, lá, o iodo natural, tá? Esse tratamento é feito com esse tipo de iodo, que vai isolar, que vai eliminar qualquer tipo de célula doente daquela região. Quando uma pessoa faz esse tratamento numa clínica especializada, depois que ela termina o tratamento, são várias sessões, eu não sei exatamente falar para vocês assim quantas, que depende de uma série de fatores, mas quando ela acabou o tratamento, ela tem que ficar um pouquinho guardadinha lá numa salinha. Por que ela tem que ficar um pouquinho guardadinha? Porque se ela sair dali onde ela está e, por exemplo, ela pegar um táxi, ela pode contaminar de radiação o taxista. Esse elemento radioativo vai ficar no corpo dessa pessoa por um tempinho, então ela tem que ficar um pouquinho isolada num ambiente fechado de blindagem de chumbo, numa sala especial, para que o resíduo radioativo seja liberado do corpo dela e quando ela sair dali, ela não tenha mais risco de contaminar ninguém, e nem se contaminar, nem acrescentar mais partículas ou energia radioativa no corpo dela. Por que só um pouquinho ela tem que ficar? Porque a meia-vida desse iodo é de alguns segundos. O que é meia-vida? Meia-vida é o período de tempo decorrido, passado, para que uma substância química radioativa, para que metade da matéria dela se desintegre e vire energia. Então, meia-vida é o período de tempo para que metade da massa se transforme em energia. Existem elementos químicos que têm meia-vida muito extensa. Por exemplo, lá em Chernobyl, que teve um acidente radioativo, a meia-vida daquela substância é elevadíssima. Então, leva quase 100 anos para que metade da matéria se desintegre, mais 100 anos para que outra metade, a mesma coisa do Sérgio lá de Goiânia. E existem algumas substâncias cuja meia-vida é baixa. Aí entram, por exemplo, os laboratórios, as indústrias que abastecem máquinas, terapias com esses elementos. Aí os físicos, os químicos que trabalham nesses locais precisam saber exatamente qual é o período de desintegração daquela matéria para que aquela máquina, aquele dispositivo, seja reabastecido. É como se ora a matéria existisse, ora ela vira onda, vira energia, tá? Então, meia-vida é isso, é esse período de tempo. Então, os exercícios vão falar a respeito disso. Eu tenho tanto de material, cuja meia-vida é de tanto tempo, o que acontece passado um certo tempo. Então, ele quer saber coisas a respeito dessa desintegração, tá certo? Então, por exemplo, eu falo assim para vocês, olha, tem uma massa inicial de um elemento químico radioativo, sei lá, de 20 gramas. Tô
usando um exemplo aqui aleatório. Então, tem uma massa de um elemento químico radioativo de 20 gramas. Aí eu falo assim para vocês, a meia-vida que a gente costuma representar assim, tá, ó, metade, a meia-vida desse elemento, vamos imaginar que seja de 5 dias. O que eu quero dizer com isso? A cada 5 dias, metade da matéria foi embora, virou energia. Tá? Então, é isso que eu quero dizer com esses 5 dias. Meia-vida é esse período de tempo, para que metade da massa se desintegre. Aí o exercício pergunta assim para você, qual será a massa final, o M2, após 15 dias? 15 dias de tempo. Dessa vez, gente, não é regra de 3. Todo mundo fala que eu só sei trabalhar com regra de 3, mas dessa vez não é regra de 3. Meia-vida tem fórmula para usar. Eu não costumo usar fórmula. Se vocês quiserem usar fórmula, sem problema. É que a fórmula só beneficia um tipo de exercício. Então eu acho melhor eu desenvolver o raciocínio para que qualquer exercício possa ser feito, tá? Como é que a gente trabalha aqui? A gente trabalha com PG, progressão geométrica. Não sei se vocês já estudaram em matemática, PA e PG. Aqui nós vamos trabalhar com PG. Só que eu vou fazer num jeito meio gambiarra, vamos dizer assim, para que a gente não precise da fórmula. Usando, como que eu vou fazer? A definição. O que eu defini para vocês que é meia-vida? Período de tempo em que metade da massa se desintegra, não é isso? Que vira energia? Então, como é que eu vou resolver esse exercício? Assim, ó, eu vou usar esses dados e pensar o seguinte, hoje eu tenho 20 gramas. Meia-vida é o período de tempo em que metade da massa se desintegra, não é? Então, qual que é a meia-vida aqui? Ó, 5 dias. Passados 5 dias, se meia-vida é o período de tempo para que metade da massa se desintegre, 5 dias depois eu terei quantos gramas? 10. Mais uma meia-vida de 5 dias e eu terei 5 gramas. Está difícil para fazer o número 5. 5 gramas. E mais uma meia-vida de 5 dias se passam e eu terei quantos gramas? 2,5. Esta é a massa residual. Esse é o meu N2. N2 igual a 2,5 gramas. Ou seja, passados os 15 dias, porque é isso que ele perguntava, né? Ó, quanto de massa eu terei passados 15 dias? Que são 3 meias-vidas, eu terei 2,5 gramas. Se você fizer a regra de 3, você vai errar. Tipo assim, 20 tem 5, é 15x, você vai errar. Não faça por regra de 3. Dessa vez é progressão geométrica, é PG, tá certo? Então esse é um primeiro exemplo de exercício, onde ele fala para você, tem uma certa quantidade de massa, tá? Que eu sei que é de um elemento químico radioativo, cuja meia-vida é de 5 dias. Quanto eu terei de massa residual passados os 15 dias? Então eu fui usando o raciocínio de PG. Se você já teve PG na matemática, você sabe que o raciocínio é esse, né? 20 cai para 10, 10 cai para 5, 5 cai para 2,5. Então, massa residual, 2,5. E o restante? O restante virou o quê? Energia. Então, é o que eu falei para vocês. Existem elementos cuja meia-vida é muito longa, alguns anos, já outros alguns segundos. Depende da carga nuclear, depende do tipo de emissão. Existem uma série de fatores, cada um deles tem uma meia-vida diferente, tá certo? Tá? Mostrar para vocês mais um tipo de exercício envolvendo aí a meia-vida. O problema, por exemplo, quando a gente tem alguma coisa cuja meia-vida é muito longa, os problemas, por exemplo, com acidentes precisam ser muito observados, né? Quando a gente tem uma meia-vida de alguns segundinhos, sem problema nenhum. Não sei se eu cheguei a contar para vocês que eu fui fazer uma tomografia com contraste, acho que eu já até falei isso para vocês. E aí o moço falou, olha, você vai receber intravenoso, né, na veia, um elemento químico radioativo que vai fazer um mapeamento, né, da região do cérebro, que eu estava fazendo do crânio, e aí você vai ter uma sensação muito rápida. Rapidamente o seu corpo elimina aquilo, porque são elementos radioativos que têm meia-vida muito pequena. Esses dias atrás meu marido teve que fazer um exame do coração e teve que fazer um contraste. E aí, como era um elemento também, um radiofármaco de meia-vida muito baixa, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que injetar o medicamento
e em seguida comeu alguma coisa muito gordurosa, lá na clínica mesmo, teve que comer um super misto quente, super gorduroso. Aí subiu, fez uma parte do exame, aí meia hora depois teve que fazer uma outra parte, que era um teste de esforço misturado com uma tomografia, teve que comer um outro lanche. E isso injetou novamente uma amostra, ele ficou até com acesso assim no braço. Aí fiquei perguntando, por que será que 2 vezes teve que comer um lanche pesado, gorduroso, em intervalos de, sei lá, no máximo 3 horas, nem isso. Aí nós pesquisamos, ele também perguntou para o médico, o que foi feito? O radiofármaco, ele era de tempo de meia-vida muito baixo. E quem metaboliza coisas estranhas que chegam no nosso corpo é o fígado. Quando a pessoa injeta aquilo e o fígado descobre que tem alguma coisa diferente, vamos dizer assim, ele capta aquela coisa diferente para ser eliminada. Por que comer a gordura? Para que o fígado fosse ele fica meio despistado, ou seja, opa, tem gordura aqui, não é o fígado que quebra a gordura? Então o fígado ficou preocupado com a gordura do misto quente e deixou o radiofármaco fazer o papel dele de mapear o coração. Entendeu? Então é uma coisa muito louca, são elementos químicos radioativos de baixa meia-vida e que às vezes precisam ficar no corpo. Por isso fez a ingestão da gordura para que o fígado esquecesse um pouquinho dele, deixasse ele ali e depois fizesse a eliminação. Tá? Então isso na medicina, em diagnósticos, é muito utilizado na forma de contrastes, certo? Deixa eu mostrar para vocês mais um exemplo de exercício. Eu falo assim para vocês, ó, eu tenho um elemento químico radioativo, eu tenho uma massa inicial dele de 200 miligramas. Aqui eu estou usando outra unidade de medida de massa, miligrama. Aí ele fala o seguinte, a meia-vida desse elemento, é de 3 dias, não, é de 5 dias. Estou copiando aqui da minha anotação. É de 5 dias, tá? Aí ele fala o seguinte, quanto tempo se passou para que a massa final fosse registrada 25 miligramas. Então ele quer saber quanto tempo levou para que restasse 25 miligramas de amostra. Então agora ele pôs um outro aspecto aí no exercício. Bom, como é que a gente vai fazer? De novo, vou pensar na definição de meia-vida. Período de tempo em que uma matéria leva para que metade da sua massa se desintegre. Então, o que eu tenho de informação? Ó, que no começo eu tinha 200 miligramas. Passado uma meia-vida de quanto tempo? 5 dias. Eu terei 100 miligramas. Mais uma meia-vida, de novo, de 5 dias, eu terei 50 miligramas. Como agora não tem espaço, vou passar para cá, tá? Vou continuar com 50 miligramas. Mais uma meia-vida de 50 miligramas, eu chego a quanto? Aos 25 que ele citou. Para que isso acontecesse, gente, quantas meias-vidas de 5 dias foram? Olha só, foram 3 meias-vidas, não é isso? Isso significa que, para que inicialmente os 200 miligramas se transformassem em 25 miligramas, foram necessários quantos dias? 15 dias. Tá? Então, esse foi o espaço de tempo para que metade da massa se desintegrasse. É o que se faz, por exemplo, no cálculo, quando você tem um equipamento que você precisa reabastecer. Então, você tem que saber que esse elemento radioativo, ele se desintegra naturalmente, tá? Esta é uma das características do elemento radioativo, essa emissão com rapidez de energia. Então, se a cada 15, por exemplo, se eu abasteço com 200, eu sei que quando eu chegar lá no 15º dia, eu só tenho 25, então eu tenho que reabastecer, senão chega um momento que eu terei um residual sempre muito pequeno. Sempre haverá um resíduo. Na PG, você sabe disso, sempre haverá um resíduo, só que de massa cada vez menor. Então é necessário reabastecimento, digamos assim, tá? Bom, um outro tipo de exercício fala assim pra gente também, quer ver? Que também relaciona massa, tá? Há várias maneiras de você trabalhar com exercício. Você pode fazer relação de massa, de porcentagem, de fração, tá? Eu estou mostrando aqui para vocês algumas possibilidades, certo? Então, um outro fala assim, quer ver, ó?
tem um elemento químico radioativo X, onde a massa inicial que eu tenho num recipiente é de 128 gramas, tá? Aí eu vejo que a massa final caiu para 2 gramas apenas, depois de um certo tempo. Só que ele não fala pra gente quanto tempo. Ele só fala que a meia-vida desse elemento é de 30 minutos. Já é um elemento químico radioativo que tem um tempo de vida bem baixinho, não é? Aí ele pergunta quanto tempo levou para isso acontecer. De novo, ó, se você observar, estou falando de um exercício, do outro, é tudo igual, só muda as quantidades, não é? Então, o que eu começo fazendo lá assim, ó? Agora eu tenho quanto? 128 gramas. Passado uma meia-vida de 30 minutos, eu terei aqui 64 gramas. Mais uma meia-vida, eu terei 32 gramas. Mais uma meia-vida, 16 gramas. Mais uma meia-vida, 8 gramas. Mais uma meia-vida, 4 gramas. E no final, 2 gramas, que é isso que ele fala que leva para tudo acontecer. Bom, cada meia-vida aqui, ó, tem 30 minutos. Bom, aqui nós temos aqui, ó, 1 hora, 2 horas, mais e meio aqui, mais meio, total de 3 horas. 3 horas se passar, vê, ó, 30 mais 30, 1 hora. Mais aqui 2 horas, mais 30 mais 30, mais 60 minutos, 3 horas se passaram para que isso acontecesse, tá? Um outro tipo de exercício fala assim pra gente, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Ele fala assim, quer ver? Ó? Após 12 horas, passadas 12 horas, uma massa inicial de 28 gramas passa a ter como resíduo 2 gramas. Para que isso acontecesse, passaram-se 12 horas. A pergunta é: quanto é a meia-vida desse elemento? De quantas horas ou quantos minutos? Então agora ele quer saber o que é meia-vida mesmo, qual o período de tempo e que metade da massa se desintegra. Ele fala assim pra gente, ó, no começo eu tinha 28 gramas. Passadas 12 horas eu fiquei com 2 gramas. A pergunta é, quanto vale cada meia-vida? Então agora você vai fazer assim, quer ver? Ó? A gente precisa descobrir quantas meias-vidas se passaram, tá? No começo eu tenho 28. Passado uma meia-vida que eu não sei de quanto, eu passarei a ter 14 gramas. Mais uma meia-vida, eu terei 7 gramas. E agora não vai dar. Mais uma meia-vida, 3,5 gramas. Vamos fingir que aqui é 3,5? Tudo bem que é um erro de gravação, senão eu não vou conseguir fazer o que eu quero. Cheguei aqui nos 3,5 gramas, porque meia-vida é o período de tempo e metade da massa. Como eu comecei com 28, não ia chegar no 2 certinho. Até poderia, tá? Aí eu faria a regrinha de 3 no final. Mas vamos deixar assim, depois a gente faz um exercício que no fim a gente faz a regrinha de 3. Bom, para que isso acontecesse, passaram-se 12 horas. Não é isso que ele fala lá no começo? 12 horas para que isso começasse, para que isso chegasse nos 3,5, que agora é 3,5, mas antes era 2, 3,5. A pergunta é, quanto vale cada meia-vida? Bom, se foram 3 meias-vidas, e para isso acontecer foi um total de 12 horas, 12 dividido por 3, cada meia-vida é de 4 horas. Opa! Cada meia-vida aqui de 4 horas. Certo? Então, são exercícios que representam medidas, né, de massa, de tempo, né, de possibilidade de desintegração no caso da meia-vida, tá? E para a gente finalizar, mais um tipinho aqui de exercício que fala assim pra gente, quer ver?
Tenho um elemento químico qualquer que tenho dele inicialmente os 20 gramas lá que eu já tinha falado para vocês. Aí ele fala o seguinte, a meia-vida desse elemento é de 72 horas, tá? Ele quer saber que massa final teremos passados 9 dias. Bom, aqui ele fala em horas e aqui ele fala em dias. Então, antes da gente continuar, vamos pensar nessas 72 horas em dias. Bom, 72 horas, 3 dias. Só isso que tem de diferente nesse exercício, tá? E aí a gente vai trabalhar com o mesmo conceito. Hoje eu tenho 20, passado uma meia-vida de 3 dias, eu terei 10, mais uma meia-vida de 3 dias eu terei 5, e na última meia-vida, por que eu sei que é a última? Ele quer saber que massa eu terei após 9 dias. Bom, que massa eu terei após 9 dias? 9 dias são 3 meias-vidas, por isso eu estou fazendo 3 vezes a PG. Ao final eu terei 2,5 gramas. Então, a massa final, passado esse período de tempo, 2,5 gramas, tá? Então, esses são os primeiros tipos de exercícios que abordam massa, meia-vida e tempo. Vamos depois, na nossa próxima aula, fazermos exercícios que abordam fração e porcentagem. Também com o mesmo raciocínio de PG, só que com outras abordagens. Tá bom, gente? Muito obrigada. Aí agora nós vamos para a lista de exercícios para treinar um pouquinho esse tipo de representação, ok? Muito obrigada pela atenção, até a próxima.